Olá, alunos do sexto ano, aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando mais uma vez para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam estudando, estejam em segurança. Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, entre em contato pelas nossas mídias digitais. Eu estarei solucionando as dúvidas de vocês com relação à matéria. Vamos à nossa aula de hoje? Hoje nós iremos falar o seguinte tema: observando as cidades e o que elas nos revelam. Está no capítulo 12, nas páginas 186 a 194. Então, eu deixei para vocês aqui duas imagens, uma da cidade do Rio de Janeiro e a outra do nosso bairro, Campo Grande, né? E aí a gente começa a observar, né, essa evolução, né, de todo o espaço. E aí a gente começa a observar que nas cidades, né, a gente tem uma concentração maior com relação ao processo de organização, e elas acabam existindo de acordo com a necessidade das pessoas, esse processo de organização, seja ele por meios de transporte, seja ele por meios comerciais, tá? Então você tem muitos trabalhadores, você tem diversos meios de transporte nos centros urbanos, tá? E aí a gente começa a desenvolver diversas atividades. Eu quis colocar também aqui o nosso bairro, Campo Grande, né? Porque ele também desenvolve diversas funções com relação a essa parte, né, dessa parte da própria cidade, né? Porque se a gente for reparar, nós temos um aglomerado muito grande, né, de prédios, de casas, né? Principalmente nas últimas décadas, né? Nos últimos anos, a gente teve um crescimento muito grande com relação à parte da construção civil aqui no nosso bairro. Então, por isso que eu deixei aqui a imagem para vocês, tá? Sejam elas essas inovações, sejam elas no campo industrial, no campo do consumidor, no campo também com relação aos edifícios, né, universidades, tudo isso acabaram sendo construído nessas cidades e os locais começaram a ganhar novas funções. E aí, eu deixei aqui para vocês a imagem da cidade e do campo, né? As diferenças entre a cidade e o campo. A gente pode perceber que na cidade a gente tem uma aglomeração grande de pessoas, de construções, de áreas. A gente tem poucas áreas verdes, a gente tem mais áreas industriais, tá? O processo de poluição também é muito grande, porque você tem uma movimentação veicular muito intensa, né? Os meios de transporte acabam poluindo, não só os meios de transporte, como as indústrias, né? Tudo que acaba sendo voltado para o processo de poluição acaba sendo muito maior nas cidades do que nos campos. A gente lembra que nos campos a gente tem pouca concentração de pessoas, as construções elas não são próximas uma das outras, elas são um pouco mais distantes, a gente tem mais áreas verdes e pouco processo também de poluição, tá? A gente consegue observar mais o solo, a época da colheita, da chuva, né? Então, existe todo um processo no campo, tá? Que acaba diferenciando, que a gente acaba dizendo que a cidade é a área urbana, né? Que foi urbanizada, e o campo acaba sendo a área rural. E aí a gente começa a observar também que cada cidade ela acaba se organizando de acordo, né, com os movimentos que elas acabam fazendo, de acordo com determinadas funções. E aí eu peguei como base, né, as funções políticas administrativas. Então eu peguei Brasília, né? A Brasília ele acaba sendo a capital, né, do nosso país, e esse estado, né, acaba sendo parte da capital federal, né, do Brasil. Então a gente acaba vendo que ele já sofreu uma função política administrativa. Então a função desse estado é
toda a administração política do país. Existe a função portuária, né, que é onde você tem, quando você desenvolve os portos, né, onde você tem o recebimento, né, de mercadorias, né, vindas através dos portos. Existe também estados, né, ou até mesmo cidades que têm a função turística, né, o desenvolvimento turístico, histórico, a questão folclórica, né, a questão de passar férias, exerce essa função turística. E existe também a questão da função religiosa, né, então a Aparecida do Norte, né, muitas das vezes as pessoas acabam indo para lá por uma função religiosa, porque tem a basílica, né, entre outros lugares que delegam funções religiosas, tá? E as atividades econômicas das cidades? Ela tem função de mercado, né? Que elas acabam se organizando de acordo com as médias, né? As cidades, elas acabam indo de acordo com o mercado, com as mercadorias, né? Com a necessidade das pessoas, né? Com a localização, né? Então, acaba havendo muitas mercadorias, muitos alimentos, né, em áreas que acabam vindo do rural, mas que acabam indo para as áreas das cidades, né, as partes industriais. E a gente consegue também observar que o surgimento das indústrias modernas, elas acabaram ganhando força, né, no século XVIII, lá na Inglaterra, quando começou a chegar as máquinas a vapor, tá? E aí, em 1950, no Brasil, a gente teve um fluxo migratório, onde as pessoas começaram a sair do campo, né, e ir para as cidades devido a esse processo da chegada das indústrias, tá? E aí eles começam a ir para as cidades, né, porque tem a oferta de mão de obra, né, tem uma facilidade maior de matéria-prima, a questão da comercialização, né, você tem um comércio muito mais afluente, o consumo também muito mais afluente, além de você ter os meios de transporte que te auxilia nesse processo. Então, você tem a concentração maior de pessoas para comprar ou até mesmo para adquirir os seus serviços, né? E aí acabou ocorrendo nesse período o quê? O êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída do campo para a cidade, tá? Então as pessoas começaram a sair do campo para as cidades e elas acabaram se intensificando, né, nas cidades. E aí a gente consegue observar também, né, quantas pessoas acabam vivendo na cidade. Segundo aí o nosso livro, em 1975, a gente tinha 38% de pessoas que viviam nos centros urbanos. Em 2010, essa população ela acabou ultrapassando os centros rurais. Então, acabou ganhando chance aí a mais de pessoas que vivem nas áreas urbanas do que nas áreas rurais. E acredita-se que em 2050, a maioria dos habitantes venham morar nas cidades. Então, cerca de 70% venham morar nas cidades. E em 1970, o que acabou acontecendo? A população urbana, né, que correspondia a 56%, eles começaram a sair, né, esse êxodo rural começou a ocorrer devido ao desenvolvimento das indústrias, as pessoas começaram a buscar emprego, melhores condições de vida, saneamento básico, energia elétrica, então eles queriam melhorar, então eles saíram das cidades, dos campos, né, e foram para as cidades, que a gente chama esse movimento de êxodo rural, tá? E em 1938, Getúlio Vargas, né, ele acabou sediando como município, né, toda a sede do município como se fosse a prefeitura, né, que é considerado uma cidade. Então, o município, ele acaba tendo uma unidade política administrativa, né, que acaba trabalhando tanto para a área rural quanto para a área urbana, tá? E isso vem crescendo cada vez mais, tanto a parte rural quanto a parte urbana. Só que a gente pode perceber também que através de um censo demográfico que teve em 2010, houve uma diminuição nas áreas rurais, tá? E aí a gente começa a perceber que
o Sudeste perdeu a sua população rural, né? A parte Sul e a parte do Nordeste também perderam, né? Tiveram perda da população do campo. E as regiões Norte e Centro-Oeste teve o inverso, né? Teve um aumento da população rural, tá? Então você tem mais pessoas aí trabalhando na parte rural, tá? Esse trabalho rural vem com a agricultura, com a mineração, tá bom? E os municípios, eles acabam sendo grande atratividades para as áreas urbanas, porque oferece diversos tipos de serviços que acabam atendendo a necessidade da população, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês nessa aula de hoje. Fica com Deus, até a próxima e boa semana!